Muitas vezes eu tenho um costume de pensar, qual é a armadilha mental que mantém as pessoas totalmente insatisfeitas e que isso, na maioria das vezes, destrói relacionamentos. Você dá algo para a pessoa estar sempre insatisfeita e muitas vezes você recebe também, mas você também continua insatisfeito. Hoje eu quero falar para vocês como a mente só vê aquilo que lhe falta. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Conhecemos o ingrato mediante a sua falta de gratidão. É uma pessoa que é não grata. Mas tem o ingrato, por exemplo, que é ressentido e não reclama, só vive lamentando. E tem outros também que somente reclama. O interessante é que a palavra reclamar, ela vem de clamar. Mas o interessante é que a pessoa não reclama para fora, mas reclama para dentro. Sempre reclama de si mesmo. E na maioria das vezes as pessoas terceirizam essa reclamação, como se o outro fosse a causa da sua infelicidade. Então, hoje eu quero falar sobre o mecanismo por trás dessa cegueira emocional, que na maioria das vezes nos assola. Somos seres humanos e somos propensos a ser totalmente ingratos, mas a ingratidão pode ser uma espécie de patologia, né? Por que é patologia? Porque é interessante que é só aquilo que a pessoa tem, né? É algo que é intermitente, sempre vai e volta numa espécie de ciclo. E isso acontece muitas vezes no hiperfoco da carência. Ou seja, a pessoa começa a processar a realidade mediante uma lente de escassez. Então, ela sempre distorce experiências para validar uma narrativa interna que ela jamais terá o suficiente. Por exemplo, um pai faz tudo para o filho e na maioria das vezes o filho reclama que o pai não faz nada para o filho. O que o pai faz é apenas algo que é propício à sua natureza de ser provedor, né? Então você vê que essa pessoa tem uma carência tão grande que ela quer que os pais ocupem, né, ou preencha a sua carência, que na maioria das vezes é existencial. Porque a pessoa, por exemplo, quando está carente, ela se torna totalmente egoísta, fechada, insatisfeita e infeliz. Todo mundo entra nessa fase, alguns com mais frequência e outros com menos frequência. Mas o ingrato, na maioria das vezes, ele se alimenta desse ciclo. O interessante é que tem uma coisa que é muito peculiar acerca, né? Quando formos falar, por exemplo, da ingratidão. Tem pessoas que têm um baixo índice dopaminérgico no cérebro, né? Que nada aquilo que a pessoa receba está bem. Ou seja, o seu cérebro produz pouca dopamina e produz muito cortisol. O cortisol deixa a pessoa totalmente ansiosa, irritada, preocupada e impaciente. E a gratidão sempre move a pessoa a ir para a frente. Por que quer ir para a frente? Porque ela sempre olha aquilo que ela recebeu e ela é grato por tudo aquilo que recebe, seja dos seus amigos, seja dos seus pais. Então essa pessoa, por exemplo, ela vê a vida não só como uma falta de carência, mas ela se dá muito bem com as suas frustrações, porque ela não é só focada na sua carência, na sua insatisfação, mas também ela é focada por coisas que ela recebeu. Então, uma pessoa que é totalmente centrada, na verdade, no sentimento que sente quando é totalmente displicente, quando eu quero algo e alguém, por exemplo, não preenche esse desejo que eu tenho, eu posso ficar totalmente insatisfeito e irascível. Mas se eu me focar somente nesse sentimento, eu vou ficar uma pessoa totalmente iracunda. Então, uma pessoa que vive reclamando é uma pessoa que sempre tem o foco na carência. Então, sempre tem algo que lhe falta. Mas aquilo que lhe falta é o conhecimento que
tem de si. Então ela sempre reclama que os outros não a deixam feliz. Ninguém faz nada que a deixe feliz, mas é da própria natureza da pessoa e muitas vezes da configuração do cérebro e também, por exemplo, da influência dos pais ou dos pais, né, que fazem tudo aquilo que o filho quer. Então, o cérebro vai sendo viciado a curto prazo. Ele não conquista nada, não constrói. Então, ele acredita que é sempre merecedor. Então, a pessoa que é carente nunca ela será totalmente satisfeita, por mais aquilo que você faça para essa pessoa. Uma outra característica também que é muito importante é a autojustificativa tóxica, né? Ou seja, a pessoa nunca reconhece dádivas que as pessoas dão para ela, por exemplo, presentes, né? Mas o interessante é que é essa autojustificativa tóxica, na verdade, é que faz ela ter uma certa aversão, né, a ser grato, porque para ela ser grato é ser vulnerável. Por exemplo, quando você é grato, na maioria das vezes você tem uma inteligência emocional muito forte, porque você costuma ser agradecido. Mas a pessoa que sempre tem essa autojustificativa tóxica, ela faz isso porque tem medo de estabelecer vínculos. E como tem medo de estabelecer vínculos, as pessoas, na maioria das vezes, começam a se afastar dela, né? Ou por que que isso acontece? Porque, por exemplo, né, ajuda, gratidão, relacionamento sempre para que aconteça, ambas as partes têm que abrir o coração e ser sincero consigo mesmo. Mas uma pessoa que é totalmente ingrata, ela nunca vai se ver como ingrata, né? Ela sempre vai acreditar que tem o direito. E a outra característica também é muito importante que vocês saibam. Mas antes, né, se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou falando hoje, se esse canal tem relevância, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha, viu? Tá bom? Assim você vai ajudar o nosso canal. E sempre publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. Eu quero continuar com o tema, né, falando sobre o último tópico, que é o ciclo de empobrecimento relacional. O interessante é que a ingratidão refletida, na maioria das vezes, ela vai afastar relacionamentos que sejam significativos, tá? Então, a pessoa vai perdendo apoios. E quando ela vai perdendo esse apoio, então a mesma pessoa que sempre reclama, ela vai sentir essa sensação de abandono. Ou seja, que por sua vez, na verdade, alimenta a sua distorção inicial, de que ninguém a ama, de que ninguém entende. Porque a mesma pessoa afasta todo mundo, e quando ela afasta, e as pessoas, por exemplo, se afastam dela, ela vai achar que nunca é culpa da ingratidão dela. A mesma acredita que está sendo totalmente sincera, né? Mas isso não é nenhuma espécie de sinceridade que a pessoa tem. Então, será que é possível romper o ciclo? O que que vocês podem me dizer? O ciclo da ingratidão? Sim ou não? O interessante é que, se olharmos, por exemplo, pela neurociência, né, a pessoa que ela é totalmente grata, ela vai reconfigurar todos os seus circuitos cerebrais, né? Ou seja, o cérebro é totalmente plástico. Então, aquilo que você repete, você alimenta, molda o seu comportamento. Os budistas têm uma concepção chamada bodhicitta, né? Do qual que quando você começa a contemplar, né, a sua gratidão pelo mundo, pelas pessoas que estão ao seu redor, né, você vai aumentando muito mais o seu ciclo dopaminérgico, né? A pessoa vai ter muito mais motivos para agradar, ser mais agradável. Mas o interessante é que, por exemplo, a pessoa, se ela quer mudar, muitas vezes ela tem que reconfigurar a sua concepção, né, de ver a realidade. Eu lembro uma vez, né, que eu era adolescente e reclamava muito, né? E certa feita, eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a pensar sobre o meu próprio pensamento. Ó, toda vez eu tenho que arrumar aqui, ó. Então, eu comecei a pensar sobre os sentimentos que eu tinha sobre o meu próprio sentimento. E muitas vezes você reclama e não se vê como reclama. Para você apenas é uma forma de desabafo, é você falar uma vez ou outra daquilo que você está saturado. Mas quando você reclama, você está fazendo do modo inconsciente, chamando a atenção somente para si, e que não existem outros sentimentos,
somente o seu. Então é por isso que quando uma pessoa é totalmente ingrata, né, é totalmente, por exemplo, iracunda, ela nunca vê o bem dos outros, ela vê apenas os sentimentos que ela tem acerca das pessoas, e não as pessoas. É aquilo que a pessoa faz muitas vezes. Acontece coisa boa e a pessoa não vê. Mas quando acontece uma coisa desagradável, a pessoa fala assim, nossa, tem coisas que são horríveis que só acontecem comigo. Então você vê que a mente da pessoa não está reconfigurada para as coisas boas que acontecem, mas sim, por exemplo, para aquelas coisas que apenas confirmem as suas próprias crenças que tem acerca de si mesmo. Então, a pessoa, na maioria das vezes, ela tem essa consciência da distorção, tá? Ou seja, a pessoa distorce a realidade, mas não percebe, porque sempre olhamos o mundo e a realidade conforme as nossas sensações e percepções. E mediante das nossas sensações e percepções, criamos argumentos. Então, todos os nossos argumentos, na maioria das vezes, que são baseados na nossa subjetividade, muitas vezes pode ser conexo e desconexo da realidade. Então, uma pessoa que somente reclama dos outros, mas não olha a sua questão, o porquê que ele é tão infeliz, você percebe que essa pessoa, na maioria das vezes, né, não quero falar de um modo totalmente leviano, mas a maioria das vezes a pessoa, ela não é nem grata, né, por exemplo, pelo fato dela poder viver, né. É lógico que cada caso é um caso, mas uma pessoa ingrata, ela nunca terá gratidão por nada, mesmo que a outra pessoa lhe fez o maior bem do mundo. E ela sempre vai falar que ninguém presta, principalmente a pessoa que a ajudou. E se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê o joinha. E como sempre, mais uma vez, eu agradeço o carinho e a atenção de todos. E eu também aqui tenho um outro vídeo, tá bom? Que fala sobre a natureza da ingratidão. E como sempre, eu agradeço mais uma vez e até o próximo vídeo.